Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Tenho certeza, aliás, que sim, estão ansiosos aí para assistir nossa aula e hoje nós vamos começar a falar sobre transportes, tá? Nós vamos falar sobre os meios de transportes, essa coisa tão importante que levou o ser humano a ocupar o planeta inteiro e faz com que a gente possa se deslocar no mundo para lá e para cá o tempo inteiro, o tempo todo. Então, falar de meios de transportes é algo muito importante na nossa sociedade atual, no nosso mundo moderno. A gente tem uma relação muito forte com esses transportes porque a gente depende deles e a gente precisa deles para deslocar não só pessoas, como mercadorias e como serviços, tá? E a gente divide os nossos transportes basicamente em quatro grandes grupos: o rodoviário, o hidroviário, o ferroviário e o aeroviário, tá? Esses quatro tipos de transporte são os mais comuns. Também tem os dutoviários, mas esses só carregam por enquanto produtos. São os dutos que levam, por exemplo, gás, petróleo, água, os dutos que levam produtos por aí. Então vamos se focar nesses quatro grandes grupos. Eu quero falar algumas características porque todos os tipos de transporte têm alguma característica vantajosa e alguma característica desvantajosa. É por isso que uma boa rede de transportes ela aplica um conceito fenomenal chamado de intermodalidade. O que é a intermodalidade? É você usar mais de um tipo de meio de transporte para levar um produto, beneficiando assim, tendo assim a máxima eficiência. Por exemplo, muita gente, quando precisa usar o transporte público para sair de Piedade e Candeias para ir para o centro do Recife, pega um ônibus, vai para o metrô, pega o metrô, chega no centro, pega outro ônibus e vai para o seu destino final, tá? Isso pode parecer ruim aqui no Brasil porque não funciona muito bem, mas a ideia é o seguinte: pegar muita gente de Jaboatão, jogar no metrô que carrega muito mais gente, muito mais eficientemente do que um ônibus e levar até o centro que é o destino final. Então você liga dois pontos longe com muita gente querendo chegar lá, tá? Então eu vou começar falando sobre transporte rodoviário. Esse é o que o Brasil mais investiu por conta de pressões da indústria, pressões das empresas, porém ele não é o melhor sistema de transporte para o Brasil. Por quê? Porque o transporte rodoviário ele é barato de se implementar, porém ele é muito caro de se manter. Nossas ruas dizem isso, né, gente? Faz a rua lá bonitinha, maravilhosa, mas quando passa alguns anos, tá uma buraqueira, tá horroroso, cheio de remendo, porque não é barato manter o transporte rodoviário. É muito fácil abrir estradas, porém é difícil mantê-las em bom funcionamento. Outra característica do transporte rodoviário que não faz ser tão bom para o Brasil é que ele é bom para médias e curtas distâncias, porque ele é muito maleável. O carro, o caminhão trafega por ruas diferentes com muita facilidade. E o Brasil é um país de tamanho continental, então, se ele é bom para médias e curtas distâncias, ele não pode ser o nosso principal modo de transporte. Porém, na prática, ele é. Então, a gente não tem um transporte tão eficiente porque o sistema rodoviário foi o que foi dado preferência. O sistema ferroviário é aquele feito por trilhos, feito por trens, feito por metrôs. Esse é um sistema muito eficiente para longas distâncias. Lembra que eu falei lá de Jaboatão em Recife? O que é que acontece? Se você tem muitos produtos que vão sair de uma região A, rodaram uma distância muito longa para uma região B, o melhor jeito de levar esses produtos é pelo trem. Isso também acontece com pessoas. Se muita gente, nós temos um fluxo diário muito grande, por exemplo, entre as regiões próximas do centro do Recife para o centro do Recife. Então, o centro de Jabotão dos Guararapes, a Poção de Piedade, Candeias, Prazeres, a Poção
da Zona Norte, Olinda, Paulista. O nosso metrô, por exemplo, ele atende Camaragibe, Jaboatão, atende a parte de Jaboatão Sul, Jaboatão Centro, mas ele não atende Olinda. A população de Olinda sofre muito mais, porque eles precisam de muito mais ônibus para trazer todo mundo de uma maneira pior para o centro. Já quem pega o metrô, por mais que o metrô ele esteja lotado, ele não seja agradável, ele é muito melhor do que o ônibus. Por quê? O trem tem essa característica, ele é caro de implementar, porém ele é muito barato de se manter. Uma linha férrea dura anos e anos sem precisar de manutenção, ou uma manutenção muito barata. E ele tem a melhor relação entre o peso que ele carrega e o custo do produto. Tem uma relação chamada valor agregado, que é o seguinte: quanto um produto vale dependendo do seu peso. Um celular, por exemplo, tem maior valor agregado do que um arroz, porque um celular tem o tamanho, né, reduzido, enquanto que você precisa lá de 1, 2, 3 toneladas de arroz para ter o mesmo preço de um aparelhinho de celular que cabe no seu bolso. Então, o, o, o caminhão, ele até é bom se você levar produtos de alto valor agregado, mas produtos de baixo valor agregado, como é o caso de grãos, de produtos agrícolas, de minérios, como o Brasil exporta muito, o trem é o melhor sistema. O sistema hidroviário é aquele feito pela água, tanto pela água do rio como pela água do mar. Ele é perfeito em locais que têm condições naturais, como é o caso da região amazônica. Não precisa abrir estrada na Amazônia, gente. Tem uma estrada linda e maravilhosa, perfeita, construída, chamada Rio Amazonas e seus afluentes, que tem longos trechos navegáveis. Então, locais que têm grandes rios, a melhor coisa a se fazer é transportar tudo pelos rios. É muito simples, é muito prático, muito mais barato. Está lá, está construído. Então, o custo de aplicação de um transporte hidroviário vai depender das condições naturais. Locais naturalmente favoráveis para o transporte hidroviário vão ter custos muito baixos. Porém, às vezes vocês precisam fazer portos muito robustos e até canais que vão cortar os continentes, como é o caso do canal do Panamá, que tem as eclusas, que são elevadores de navio. O navio entra, a água, ele enche de água se ele precisar subir, e depois ele é liberado na parte mais alta do rio, ou então o navio entra na parte alta, ele esvazia e é liberado na parte baixa de um rio. Mas o transporte rodoviário ele é perfeito para levar muita carga de todo tipo de valor agregado, mas especialmente de baixo valor agregado, por distâncias muito longas entre os continentes, já que a gente não tem ligação de terra entre todos os continentes. Então, mandar pelo mar é a melhor maneira possível. É por isso que a gente vê tanto navio cargueiro como que a gente tem ali na imagem que eu vou discutir já já. E por fim, eu queria falar do transporte aeroviário, que é o mais seguro, viu, gente? Acreditem. O avião é o transporte mais seguro que existe, especialmente a aviação comercial. A aviação também é o mais caro de implementar, mais caro de manter e mais caro de operar. Porém, ele é o mais rápido e o mais eficiente. Então, se a gente precisa se deslocar entre continentes, o avião ele tem uma eficiência muito maior. Uma viagem de carro para Petrolina dura entre 9, 10 e 12 horas. Uma viagem de avião para Petrolina dura 45 minutos. Então, é muito mais rápido, né? 7 horas a gente chega lá em Portugal, então é muito mais rápido viajar de avião. Então, se a gente tem uma necessidade de uma viagem rápida, né? Empresários, por exemplo, viajam muito de avião entre cidades para realizar negócios, porque eles precisam do seu tempo, eles precisam dessa velocidade. E cargas de muito valor também são transportadas por avião, cargas de valor mais elevado, produtos eletrônicos, por exemplo, que não são tão pesados, mas têm aquele famoso alto valor agregado. Inclusive, os aviões comerciais hoje em dia têm espaço no seu porão de cargas reservados para levar carga também. Então, quando passageiros viajam, a carga ela vai sendo levada. Olha essa comparação entre os modais para mostrar a sua eficiência. Aqui ele não está nem considerando o avião, ele está mostrando apenas três, porque isso aqui foi uma divulgação da Transpetro, né, que é a empresa que transporta petróleo aqui no Brasil. E vejam que interessante. Um
um navio cargueiro, né, um navio daqueles que leva contêineres ou petróleo, ele tem aí um comprimento de 150 metros e ele tem um consumo de combustível aí relativo de 5 litros, tá? Isso aqui ele fez uma equivalência, né, pela capacidade de carga e ele libera 74 gramas, tá? Ou seja, para levar o que todo esse navio aqui leva, né? O que todo esse navio aqui leva, você vai precisar de 3 comboios de trens, comboios com 86 vagões aí cada um. Então, trem pra caramba, né? O que vai pegar um total de 1,7 quilômetros. É bastante, mas ainda é aceitável. Gastando o dobro do combustível, né? Que esse daqui vai gastar e liberando um pouco mais de CO2. Até aí tudo bem. O problema é quando a gente chega aqui, ó, no rodoviário, gente. Para carregar a mesma coisa que um navio ou 3 comboios de trens, a gente precisa de 180 caminhões bitrens, que são aqueles caminhões que tem duas cargas atrás, ou seja, 3,5 km em linha reta se tiver tudo coladinho. Considerando o espaço entre um outro em movimento, dá 26 quilômetros de distância que você vai ocupar. Gasta 96 litros, quase 200 vezes mais do que o, o navio e quase 100 vezes mais, 10 vezes mais do que o... é, quase 20 vezes mais, aliás, do que o navio, quase 10 vezes mais do que o ferroviário, liberando mais do que o dobro do CO2. Então é por isso que a gente tem que repensar o nosso sistema de transporte e dar foco ao sistema intermodal, tá? Gente, por hoje é só. Beijão enorme para vocês, tenham um excelente dia e até a próxima aula.